Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Vamos dar mais uma aula e última de Saturno. Antes de falar do Saturno, eu queria partilhar convosco uma decisão que eu tomei em relação a este curso. É que eu nos outros anos, quando não fazia os PowerPoints, eu dava uma aula sobre o planeta e outra aula sobre o planeta nos signos e nas casas. Este ano, o trabalho do PowerPoint é tanto e realmente ficam tão extensas as aulas que eu não tenho possibilidade nenhuma de dar os planetas nos signos e nas casas. Tentei com o Júpiter, foi um desafio, dar o Júpiter nos signos e hoje com o Saturno, dar o Saturno nos signos em PowerPoint. Mas é de facto um trabalho enorme, são 12 signos, escrever tudo o que há sobre cada planeta, porque eu procuro aqui fazer a síntese da aula toda no PowerPoint e é quase impossível. Ontem acabámos, eram 2h30 da manhã, 3 da manhã, não sei, a aula está pronta hoje. Portanto, o que eu queria dizer é que eu tomei uma decisão, isto para o caso de alguns alunos estarem cá e ouvirem outros do primeiro ano, do ano passado, fazerem algum comentário, é não dar este ano os planetas nas casas e nos signos. Penso que não é grave, porque vocês estão no princípio, as casas e os signos é já um ensinamento muito astrológico e vocês estão, o que é importante é que recebam o mais possível a qualidade do planeta e a compreensão da qualidade e da essência do planeta. As casas e os signos é já como é que esse planeta se desdobra, consoante a casa, consoante o signo, já é uma coisa que pede mais estudo da astrologia. Eu penso que se vocês tiverem esse ensinamento para o ano, eu não queria, era de maneira nenhuma que vocês ficassem privados dessa informação, mas aqui eu falei com a Margarida, que é a professora do segundo ano, e ela dava os planetas nos elementos, então fizemos uma combinação, eu pedi-lhe para poder tomar esta decisão, senão não podia, se ela estava disposta a, para o ano, introduzir no programa dela os planetas nas casas e nos signos. Ela disse que sim, que ia fazer isso, portanto, posso-vos garantir que para o ano, já no fim do segundo ano, vocês estão mais dentro, os que querem continuar a astrologia, mais dentro de uma percepção, digamos, de uma dinâmica astrológica, se assim se pode dizer, faz mais sentido que seja para o ano que essas aulas sejam dadas. E eu, neste caso, dou as aulas como dei agora, que é os PowerPoints, e limitar-me, como me limitei até agora, aos planetas, a 2 aulas sobre cada planeta e, no caso do Júpiter e do Saturno, o planeta no signo, quando se tratou de Júpiter, e agora vai-se tratar de Saturno, e fiz um esforço para fazer o mesmo. Está uma aula um bocadinho comprida, está uma aula bonita, está uma aula com muita informação, talvez até mais informação do que aquela que vocês precisem num primeiro ano, mas foi assim um forcing para, pelo menos, estes 2 planetas ficarem organizados e estruturados desta maneira. O que eu quero dizer com isto também é que a partir daqui eu vou falar dos planetas lentos, vou dar uma aula sobre os lentos, vou falar sobre Urano, Neptuno e Plutão, vou falar sobre Urano nos signos e na história, porque os lentos, ao passarem num signo, eles vão dinamizar a história, transformar a história. Isso é muita informação. Eu tenho essa informação toda escrita em textos que fui recolhendo daqui e dali. Portanto, o que vai acontecer é que vão ser aulas muito mais leves em termos de PowerPoint. Vou ter algumas imagens de PowerPoint, portanto não é esta exaustão, cada frase uma imagem. Vou ter algumas imagens, o que me vai permitir também não ter esta preocupação de dizer tudo através da imagem. E, portanto, vai ser outro tipo de aula que vocês vão ter. Portanto, agora até ao fim vai haver outras aulas com algumas imagens de PowerPoint, mas não com a preocupação que eu tive até hoje de pôr a aula inteira totalmente em PowerPoint. Ou seja, qualquer pessoa para o ano queira dar a minha aula, basta chegar aqui e carregar. Claro que não é a mesma coisa, porque eu nos intervalos digo muita coisa que não está no papel, mas o que está no papel, eu tive a preocupação de ser o essencial da aula. Até agora, até ao Saturno, de facto, as aulas têm o essencial daquilo que eu considero que deve ser passado. Daqui para diante, vocês vão ter algumas imagens dos planetas lentos, mas o importante vai ser o que eu ler e o que eu disser sem PowerPoint. Portanto, disponibilizem-se, diria, para outro tipo de atenção. De qualquer maneira, foi o meu curso durante
19 anos até o ano passado. Só este ano é que eu tive esta oportunidade, até porque tive quem me ajudasse, de passar o curso em imagem. Mas não queria, digamos, tomar esta decisão sem vos participar, para vocês saberem. A partir de agora, portanto, vamos entrar nos lentos, nos planetas lentos, no Urano, no Neptuno e no Plutão. Vou dar também, igualmente, 2 aulas sobre cada planeta. Uma aula sobre a essência do planeta, outra sobre o planeta nos signos, que no caso dos lentos equivale a ser o tempo, digamos, que transforma em termos históricos o mundo e a sociedade. E depois vamos a ver se há tempo para mais alguma coisa. Tal. Ainda vou dar os ciclos e talvez eventualmente os nós da Lua e a Lua Negra. Portanto, ainda há mais algumas aulas inseridas, digamos, no programa que já era o meu do ano passado. Só que se calhar não vai ser esta sucessão de imagens criadas para cada frase que eu digo, porque isso é realmente uma coisa que tira muito tempo e muita energia e eu tenho estado a dar menos consultas, porque não posso, não tenho tempo e atendendo menos pessoas, passo a tarde a preparar a aula da noite, passo a noite a preparar o que o rapaz vai fazer e realmente não me queixo porque as aulas ficam feitas e para o ano tenho um curso perfeitamente estruturado, mas foi um acréscimo de esforço que me foi pedido, que eu fiz com muita alegria, como tudo o que eu faço quando se trata da astrologia e até quando se trata de criatividade plástica, porque eu estou lá também a 100%, mas agora se calhar vai ser um bocadinho de outra maneira. Portanto, já ficam a saber. Vamos então falar do Saturno. Continuar a falar do Saturno. Voltamos um bocadinho atrás. Não, peço desculpa, vamos a esta primeira. Portanto, Júpiter, isto já dei a semana passada, Júpiter apreende a intenção inteligente da ordem da criação. Portanto, Júpiter capta, eu diria, a sabedoria das oitavas. Vocês veem aqui os 3 planetas lentos, não é? Urano, Neptuno e Plutão, e o Júpiter, que é intermediário da sabedoria das oitavas para os planetas da personalidade, que neste caso não estão aqui, mas estão, não é? Que é o Sol, a Lua, que é considerada uma polaridade, a polaridade mais imediata da psique, não é? A tensão entre a inconsciência e o consciente. Vênus-Marte, que é a tensão entre o amor e o desejo, e Mercúrio, que é o planeta sem polaridade, que faz a união das polaridades. Portanto, esses planetas serão os planetas que regem o ego e a personalidade. Júpiter e Saturno regem a relação do eu com o coletivo. Júpiter expande no coletivo, intui o conhecimento das oitavas e expande no coletivo, identifica-se com a fé e com a intuição da ordem e da verdade. Saturno obriga a entrar na Terra, entrar na matéria, obriga a ganhar experiência de tempo também e responsabilidade na nossa relação com o coletivo também. Portanto, são planetas de transição que já nos ligam ao mundo dos outros, ao mundo, digamos, da sociedade dos homens, se assim se pode falar, não é? Portanto, Saturno religa a ordem à matéria, ensina a experiência da vida. Num tema astrológico, a posição de Saturno num signo mostra o tipo de responsabilidade, maturidade e disciplina que a pessoa deve assumir. Portanto, consoante o signo onde eu tenho o meu Saturno, e é isso que nós vamos ver hoje, como é que o Saturno muda de signo para signo, o que é que ele vem ensinar em cada signo, não é? Portanto, é óbvio que a responsabilidade que eu vou ganhar no signo onde está Saturno e que me vai dar a segurança da minha religação ao coletivo e ao social é algo que à partida eu não sei. Por isso o Saturno prende-me, trava-me, porque eu tenho medo, eu não tenho experiência ali. Eu costumo dizer que o Saturno, no signo onde está, ele conhece a energia, o lado negro do signo. Ele traz a memória da experiência negra do signo, por isso é que ele defende. Mas ele não conhece o lado positivo do signo. Então ele vem nesta vida aprender a ganhar segurança através daquele signo. E quando ele está adulto, quando ele está maduro, obviamente que nessa altura ele devolve-nos a nós essa segurança. E é essa segurança que irá ser a grande força
acho que a palavra é maturidade, que nos vai fazer projetar no mundo com uma determinada confiança e segurança e saber e a palavra última é de facto responsabilidade. Assumir perante o mundo e os outros a responsabilidade de quem eu sou e o que é que eu posso partilhar ou acrescentar ao mundo à minha maneira. Consciente que eu tenho uma missão que é contribuir para a evolução do planeta em que nasci, contribuir para a evolução da sociedade em que nasci. E se eu chegar a este nível de consciência, o meu Saturno cumpriu a sua missão, ou seja, levou-me onde ele tinha que me levar. Portanto, num tema astrológico, a posição de Saturno num signo indica onde devemos enfrentar dificuldades e limitações, lições que precisamos de aprender, obviamente. Eu cheguei a uma conclusão engraçada, é que nós, na realidade, vivemos N experiências durante a vida e durante até o dia, desde que nos levantamos até que nos deitamos, mas há experiências que nós repetimos, às vezes umas automaticamente, experiências que nos são familiares, que não estão ali a ensinar grande coisa, a gente já sabe. Mas o que a gente não sabe é exatamente as experiências ligadas ao signo e ao elemento onde Saturno se encontra. Isso a gente não sabe. Portanto, ali o Saturno está a dizer que é aquela energia que eu venho aprender. Portanto, tudo o que eu aprendo como experiência em todas as áreas, elas têm como uma função que é entrar, como se fosse um funil onde está o Saturno, no funil do Saturno, porque o Saturno é que vai fazer a síntese da compreensão da experiência da vida. É o filtro da experiência e da compreensão, é o signo onde Saturno está. Ou seja, não posso fazer essa síntese em mais nenhum outro signo, porque é ali que eu vou ganhar experiência e maturidade, onde o Saturno se encontra. E se vocês estiverem, digamos, habituados a fazer uma autoanálise do vosso tema e de vocês próprios em função do tema, vocês vão ver com o tempo como isto é verdade. Como é verdade que a gente aprende as lições do nosso Saturno. Num tema de nascimento, o signo onde Saturno se encontra define o tipo de qualidade que vimos nesta vida experimentar. Signo em signo, Saturno consciencializa o nosso percurso ascendente, no sentido da maturidade e da sabedoria. Portanto, ele anda de signo para signo e nós andamos de vida para vida, porque obviamente nós temos o Saturno num signo todo à mesma vida, embora ele pode estar ou não, porque ele progride, não é? Como todos os planetas progridem no tempo. Ele não progride muito, progride uns graus, assim, durante uma vida. Mas, às vezes, quando está no fim de um signo, entra no outro. Ou seja, ele vem de um signo e entra no outro. Mas ele não anda mais que um signo, normalmente, ou dois signos, no caso de estar no fim de um signo e entrar no outro. Portanto, a progressão diz-nos a evolução do nosso Saturno, diz-nos o que é que nós temos que vir, de facto, materializar e experimentar cada vez que ele progride. É o outro grau. Eu costumo dizer que de grau em grau é, de facto, subir uma escada. Os degraus é isso, os degraus é irmos de grau em grau, aprendendo algo no degrau seguinte, que no degrau anterior nós não tínhamos ainda aprendido, ou pisado, ou experimentado. Não é? Portanto, é uma palavra ligada à evolução, a palavra degrau. E nós estamos aqui a ver, então, os degraus da espiral do Saturno, de signo em signo, através das nossas muitas vidas. Ao mesmo tempo, isto também quer dizer que cada pessoa tem uma experiência única que é a sua. Porque eu posso ter Saturno em peixe e vir ganhar a experiência do Saturno em peixe, mas ter alguém com Saturno em leão que vem ganhar a experiência do Saturno em leão. E são coisas muito diferentes. Aquilo é o que aquela pessoa deve aprender, isto é o que eu devo aprender. E se nós percebemos isso, estamos logo muito mais definidos e muito mais autónomos. Não temos que nos confundir com os outros, não temos que assumir sobre nós, isto é importante, os karmas alheios. Lá porque os outros são da nossa família, ou nossos pais, ou nossos filhos, ou qualquer coisa, e a gente, coitadinha, envolve-se e confunde-se e julga que nós somos aquilo. Nós não temos que ser aquele karma, nós não temos aquele tema, nós não temos aquele Saturno.
Temos que, se gostamos da pessoa, estar com ela, estar disponível, ajudá-la, mas não projetar emocionalmente, não identificar para lá do que deve ser. Porque depois vêm as dores todas que não nos pertencem. E que em vez de nos fazer deixar subir e fazermos estar em paz para fazer subir outra pessoa, nos fazem descer ao nível de vibração em que ela está. Nós não temos que descer, nós temos que subir e trazer os outros para cima. Não são eles que nos levam para baixo, não têm que nos levar para baixo. Portanto, nós não temos que achar que amamos muito a pessoa porque nos identificamos e penamos e envolvemos excessivamente com a dor dela. Isso é falta de centro. Isso ainda é uma postura lunar. Não é uma postura de quem está centrado e sabe exatamente parâmetros da sua verticalidade. Isto é importante quando se fala de Saturno. O Saturno estrutura, dá estrutura à identidade. Portanto, temos então agora aqui o Saturno, como tínhamos para o Júpiter da outra vez, na roda do zodíaco, nos vários signos. Então agora vamos começar por analisar o Saturno em todos os signos. Eu já vos tinha dito uma vez, e espero que tenham dado atenção ao que eu disse, que era importante trazerem para a aula o vosso tema, porque à medida que eu vou dizendo estas coisas, vocês vão vendo no tema e vão interiorizando, neste caso, o Saturno que é o vosso. Mesmo que não saibam mais nada, saiam daqui a saber que Saturno é o vosso. O que já é, eu não diria tudo, mas muita coisa. Portanto, há uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem, é que saber astrologia começa por nós nos conhecermos através do nosso próprio tema. Ou seja, eu não acredito que um astrólogo que não faz um processo de evolução e de autoconsciência através do seu tema tenha grande coisa para dizer a ninguém. Não acredito. Porque nós começamos a poder dizer aos outros quando começamos a perceber que aquilo funciona. Quando começamos a perceber que o nosso tema é de facto o espelho do nosso processo e da nossa vida e do nosso crescimento. Então podemos analisar os temas dos outros e explicar-lhes também o espelho que eles têm. Agora, enquanto não fazemos o nosso processo com o nosso tema, porque é o nosso tema que acorda as nossas memórias, obviamente, que acorda o nosso saber de nós, e por ali é que nós podemos aferir a astrologia. Portanto, é muito importante. Ou peçam um astrólogo que leia o tema, ou estejam atentos e esgravatem, como eu costumo dizer, vão lá aos livros ver o que é ter Júpiter não sei onde. Podem fazer essas coisas. Porque a astrologia é a linguagem da liberdade, ou seja, eu não tenho que vos dizer o que e como vocês têm que estudar. É o vosso nível de curiosidade e de abertura à astrologia e de vontade de conhecimento que vos levará a procurar livros e a tentar ver, mesmo se eu não disser, não interessa, é um caminho. Eu peguei na astrologia, nunca mais parei, nunca tive ninguém que me ensinasse coisa nenhuma a não ser os livros. Portanto, percebam que é um caminho aberto para todos vocês. Eu estou a dar como que pontualmente uma tónica, talvez por trazer para a dimensão que eu considero que é a mais abrangente para se estudar a astrologia. Então vocês vêm aqui apanhar, eu diria, o som, afinar o diapasão do instrumento por aquela nota. Mas depois têm os livros. Vão ler os livros, vão olhar para o vosso tema, vão descobrir-se a si próprio. O que é que eu tenho a Vênus? O que é isto da Vênus em Escorpião? Isso faz parte do estudo da astrologia e da aprendizagem. Nós é só estar aqui às terças-feiras encantados a ouvir o que eu digo. Isso também é ótimo, mas não chega. Saturno em Carneiro, portanto, vamos começar por Saturno em Carneiro. Peço desculpa. Saturno em Carneiro vem aprender a responsabilizar-se. Se estiver dissonante, não ajuda nem pede ajuda. Ele é muito individualista. Carneiro simboliza o impulso inicial da ação, enquanto Saturno traz de volta as consequências da ação. Portanto, Saturno em Carneiro está iniciando um novo ciclo de experiência, porque Carneiro é o início. O que é que isto quer dizer? Que ele não tem experiência, que ele não tem passado em Carneiro. Portanto, está muito pouco à vontade. Não sabe, não traz de trás a memória, porque ele está a ensinar uma coisa de novo. O Carneiro é o início, não é? Portanto,
ainda não teve tempo, portanto, em Carneiro, para aprender as consequências dos seus atos. Por isso, Saturno em Carneiro está em queda, é fraco e não tem passado. Portanto, o passado de um Saturno em Carneiro será o presente, será o que ele está a aprender todos os dias, não é? Portanto, dissonante, portanto, se está dissonante, quando eu digo dissonante é em quadratura com algum planeta. Dissonante, Saturno, quadratura ou oposição. Dissonante, Saturno indica egocentrismo, o impulso de se autojustificar é muito defensivo, ainda não tem consciência dos direitos alheios. Portanto, normalmente em Carneiro, os Saturnos dissonantes têm muita dificuldade em pôr-se em causa, porque eles não sabem a importância desse recuo sobre si próprios para se analisarem. Eles estão como que ainda a ter que ganhar experiência na experiência, não têm tempo de análise. Eu diria qualquer coisa desse tipo. Agora, eles também estão a fazer uma coisa muito importante, os Saturnos em Carneiro. Estão a fazer subir uma oitava àquela pessoa. Ou seja, o Carneiro é impulsivo, é instintivo, é básico, é primário, e um Saturno em Carneiro, ele vem tirar esse primeirismo todo. Ele vem trazer o Carneiro para uma dimensão secundária. O regente esotérico de Carneiro é Mercúrio. Ou seja, eu não tenho que ser pioneira por instinto, por impulso irracional, porque acho que tenho que apetece-me ir por ali. Eu tenho que saber porque é que eu vou para ali. E o que é que eu estou a fazer se for naquela direção? O Mercúrio já o vai orientar, já há um filtro mental no Carneiro. Isto já é um Carneiro secundário, já é um Carneiro mais evoluído. Ora, o Saturno em Carneiro, ele traz memórias de sofrimento, exatamente pelo Carneiro ter sido muito impulsivo no passado. Ele sabe que se espalhou com os impulsos. E que ele agora defende-se. Não se quer espalhar, defende-se. Porque ele sabe que se for impulsivo, ele parte a cara. Portanto, ele isso sabe. Agora, ser pioneiro no sentido de começar coisas novas, porque já sabe que pode trazer coisas novas ao mundo, ele isso ainda não sabe. Portanto, é isso que ele vem aprender. Então, agora vamos ao Saturno em Touro. Portanto, Carneiro é um signo de fogo, Touro é um signo de terra. Portanto, obviamente que ter um Saturno em Touro é vir aprender a energia do Touro, que por sua vez é regido por Vênus, é uma outra realidade. Carneiro é regido por Marte, não é? Portanto, o Saturno em Touro com Saturno em Touro, a insegurança é material, que a Terra é básico. Tem uma necessidade imperiosa de estabilidade financeira e emocional, chamada segurança sobre a Terra. Pessoas com Saturno em Touro procuram na sua carreira posições de poder que lhe garantam segurança financeira e doméstica exigidas para o seu bem-estar, porque elas querem estabilidade, querem casas boas, simpáticas, sofás agradáveis. O Touro é muito sensual, ele gosta de viver bem, não é? Guardam dinheiro para a velhice e emergências futuras. Portanto, tem uma relação, digamos que o medo do Saturno é perder e não ter. Portanto, ele quer possuir. Dissonante, este Saturno traz excesso de sentimento de posse e materialismo. Obviamente. Pode daí dar avareza ou inversamente sobrecarga de bens materiais. Portanto, um Saturno em Touro, ele pode ou ter muito medo de perder, portanto, agarrar-se às coisas e guardá-las, ou então comprar, acumular, porque a segurança vem no que ele tem, no que ele possui. Ter uma fortuna enorme, porque acha que isso é que lhe dá segurança. Portanto, a segurança ainda está neste Saturno, numa primeira etapa, no mundo exterior. Obviamente que ele ilude-se. Ele vai ter que aprender o quê? Vamos ver o que é que o Saturno em Peixes vem aprender, o Saturno em Touro. Portanto, ele precisa optar. Ele tem tendência a acumular muitas coisas. Precisa desenvolver equilíbrio nos recursos do mundo material. Precisa optar pela lei do amor em vez dos benefícios materiais que tanto valoriza. Portanto, o que é que ele vai ter que perceber? Ele vai ter que subir uma oitava, perceber que não é a posse das coisas que nos dá segurança, porque nós vamos embora e as coisas ficam. Nós estamos em transição, nós temos que usufruir da matéria, mas não agarrar a matéria. Quanto mais agarra, mais ela se vai embora. Portanto, nós temos que perceber que a segurança é emocional e vem do chakra do coração. Porque o chakra do coração é o único centro em nós que tem poder de unir a terra ao céu. E o sentimento de posse, houve um amigo meu, o André
Louro, que uma vez falou aqui, é uma disfunção do chakra de base, porque eu não estou bem ligada à terra, eu estou insegura. Se eu estou insegura, agarro-me a objetos, a pessoas, a filhos, a namorados, a automóveis, a poder, a não sei o quê, porque o chakra de base não está ancorado na matéria, não está bem ancorado na terra. Se eu tiver um trabalho de ancoramento na realidade, se eu souber trabalhar o meu ará, se eu souber respirar, religar-me à terra como sustentação vibratória, energética de mim próprio, obviamente que eu tenho menos carências, menos inseguranças, menos necessidade de agarrar pessoas para não estar sozinha, outras coisas assim. Portanto, eu tenho que perceber que essa dimensão que me falta, por um lado é uma falta de religação ao chakra de base, por outro lado é uma falta de abertura do coração. Quando eu abro o coração une a terra ao céu e eu estou automaticamente vertical, seguro, sem medo, livre, a amar em liberdade, que é de facto a única forma de poder amar. Porque o amor não tem rupturas, o amor não acaba, não há que o agarrar. Quando eu agarro o amor é porque eu não amo. Então quero, porque agarro, substituir o agarrar por algo que é um acréscimo de vida que eu não tenho para dar nem para receber. Obviamente tudo isso é muito confuso e muito equívoco e produz muito sofrimento. Produz todo o sofrimento psíquico, todos os nossos relacionamentos. Até sabermos que não é assim. Até percebermos que há outra dimensão de segurança que é preciso trabalhar em nós. E o Saturno em Touro, ele vem aprender essa outra dimensão de segurança. Aquilo que a Alice Bailey chama o olho do touro iluminado, que é quando eu percebo que a matéria é o suporte vibratório do espírito. Ela não é um fim em si. Ela vem disponibilizar-se para que o espírito possa baixar a uma outra dimensão. E o coração, exatamente, ele envolve essa dimensão, ele devolve essa dimensão de segurança, porque já é o espírito ancorado na matéria. O coração liga abaixo e acima. Eu posso subir muito. Se eu subir muito a minha mente, mas eu não tiver o coração ligado, eu não tenho esquizofrenia. Porque vou para níveis mentais altíssimos, sem chão, sem suporte material. Pensei nisto que é muito importante. E o touro vem criar esse equilíbrio, o Saturno em Touro vem estruturar essa forma de segurança através da matéria. Vamos agora ao Saturno em Gêmeos. O Saturno em Gêmeos é um Saturno aéreo. Gêmeos é o signo mental de comunicação. Com Saturno em Gêmeos, a insegurança é intelectual. Saturno torna os Gêmeos mais profundos, mais reflexivos, já não aceita qualquer informação e exige qualidade. Ou seja, este Saturno já traz memória de se ter espalhado, de ter acreditado demais na informação e ter ficado na dualidade e na confusão e sem segurança. Portanto, ele quer a informação, ele inconscientemente ele quer a informação que vai orientar no sentido do signo oposto, que é o Sagitário, mas ele ainda não sabe. Agora, ele desconfia de toda a informação que é demasiado ligeira, ou demasiado fútil, ou demasiado superficial. O Saturno faz uma barreira em Gêmeos, já não deixa. Ele é prudente, ele é desconfiado, é próprio Saturno também. É crítico. Mas isso significa que ele quer, de facto, a qualidade. Então, cursos superiores dão-lhe segurança, claro, este Saturno. Muitas vezes ele tem sentimentos de inferioridade e julga que é porque não estudou. É porque eu não tirei um curso e os outros tiraram. Depois vai tirar o curso e se ele não fizer um processo interno, continua com a mesma insegurança, porque não é do curso que vem a segurança, mas sim da orientação do conhecimento, da identificação com o verdadeiro conhecimento, que é uma coisa completamente diferente. Não é? Bom, portanto, cursos superiores dão segurança, são disciplinados em todas as formas de trabalho mental, por vezes argumentam de uma forma excessivamente lógica e pouco flexível. Digamos, agarram-se a Mercúrio, querem explicar tudo, querem provar tudo, querem analisar tudo. Tem um discurso por vezes pesado, porque eles ainda estão numa dimensão onde não há intuição. Então eles acham que o Mercúrio responde a tudo, e não é assim, não é? Quando dissonante
podem demonstrar resistência, dúvida, crítica e suspeita ao que lhes é ensinado. Digamos que as reservas deles tornam-se mais agressivas, no caso deles serem dissonantes, não é? Portanto, então é que eles não ouvem mesmo, não ouvem coisa nenhuma. Portanto, Saturno em Gêmeos vem ganhar segurança no poder da informação. Este Saturno pode favorecer a engenharia, secretários, guarda-livros, professores, escritores, têm esta posição. Mas, fundamentalmente, eu acho que o que ele vem fazer, o Saturno em Gêmeos, é unir a mente ao coração. Ou seja, ele vem perceber que sem uma entrega a partir de uma dimensão que não é mental, mas que é a dimensão da alma, que é emocional, que é sensível, portanto, unir o sentir ao pensar e o pensar ao sentir, ele não tem como buscar a qualidade ou a informação que na realidade ele procura ou ele precisa. Portanto, tudo isto são estruturas mentais. Portanto, ele procura ser muito bom com o Mercúrio, ele procura ser ótimo, por isso é que ele estuda, por isso é que ele é escritor, por isso é que ele é professor, mas ele dar o salto para a intuição, que é o primeiro plano da alma, que é a mente superior, isso de algum modo é o que lhe é mais difícil. No entanto, ele poderá lá chegar, isso depois depende de todo o conjunto do tema, depende do Júpiter. Não se esqueçam que o Júpiter polariza Saturno. Com o Júpiter fraco, os defeitos de Saturno tornam-se muito maiores. Com o Júpiter forte, um Júpiter que acredita, um Júpiter exuberante, mesmo que o Saturno desconfie, o Júpiter de algum modo protege. Portanto, pensem sempre no Júpiter quando pensam no Saturno. Como é que está o Júpiter deste Saturno? Porque ele é o complemento, ele é a polaridade de algum modo. Então agora vamos ao Saturno em Câncer. Saturno em Câncer é um Saturno difícil. Saturno em Câncer vem emocionalmente preso por uma dor do passado. Câncer é o signo da alma, é o signo da lua, é o signo da memória. Por uma ferida de abandono que lhe provoca inibições na expressão emocional. Isolamento interior, inconsciente. Portanto, ele fecha-se para não sofrer porque ele traz uma dor de ter sido abandonado. O ambiente familiar e os relacionamentos com os pais podem ter sido frios, austeros, geradores de cicatrizes emocionais. Mas eu penso que o nó, a dor do Saturno em Câncer é anterior à família, só que ele já vai nascer naquela família, porque aquela família vai ser espelho daquele bloqueio e daquele medo de voltar a sentir. Tem um Saturno aí. Em sentir e a ligar, sobretudo, a religar-se pelo sentir que tem um Saturno em Câncer. Mas então, no entanto, para este Saturno, a família é a grande estabilidade. Quer dizer, por um lado, a família era fria, mas ele normalmente não quer reconhecer. Ele acha que a família foi fantástica, foi ótima, porque é onde ele vai buscar segurança. Apesar de, na realidade, um Saturno em Câncer é sempre um indicativo de uma família não muito venusiana, não muito calorosa, não muito doce, normalmente responsável. São pais muito responsáveis pelos filhos, eles estavam deitadinhos à mesma hora, eles estavam ali sempre à mesa quando devia ser. Uma educação um pouco rígida. Há rigidez também da parte da família na infância, porque Saturno é rígido. Agora, se eu atraio uma família rígida, é porque também eu venho de um mundo de rigidez. É porque eu também venho com uma memória de autodefesa que me dá rigidez. As coisas não são por acaso. Não é? Têm todas uma componente kármica a resolver. Então, Saturno em Câncer age sobre a memória da infância, vem reestruturar uma emancipação familiar. Portanto, ele diz família, 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 mas ainda é o medo dele de ser autónomo que faz agarrar-se à família. Se ele for honesto, se calhar acha que vai ver até que a mãe se calhar não foi assim a melhor mãe do mundo, embora ele ache que aquela mãezinha foi fantástica, ralhava com ele a toda a hora. Portanto, é assim, é. Vem reestruturar uma emancipação familiar. É hipersensível. Portanto, parece frio porque se fecha, na realidade é um ser frágil e hipersensível. No entanto, a sua autodefesa emocional constrói uma armadura interior que impede o verdadeiro calor nos relacionamentos. Agora, o que vai acontecer é que tem tendência a defender-se. Portanto, ele começa por não querer
ligar-se aos outros nem depender deles, porque tem medo, porque já dependeu, já perdeu, já ficou sozinho, etc. E então, o que acontece, eu tenho verificado isto em mais que uma pessoa, algumas pessoas que eu conheço com Saturno em Câncer. Portanto, tem tendência a defender-se para não depender dos outros. Por isso atrai essa forte e temida dependência que um dia a vida lhe irá tirar. É fatal. Um Saturno em Câncer vai perder aquilo a que se agarra. E vai perder porquê? Porque exatamente é a experiência que ele vem viver. Ele vem perder outra vez, para desta vez, em vez de ficar prisioneiro da ferida, ele ganhar estrutura emocional e reequilibrar-se a partir da perda. Para ele perceber que o centro dele não é o outro, que o centro dele está em si próprio. Para ele um dia encontrar... Não é este? Mudou a seguir. Sim, sim. Portanto, pois já cá estava, eu acho que já estava. Portanto, tem tendência a defender-se para não depender dos outros, por isso atrai essa forte e temida dependência que um dia a vida lhe irá tirar. Saturno em Câncer é lunarizado, portanto depende da Lua, depende da nossa carência emocional, do nosso vazio interior. Vem libertar-se de um antigo medo de perda. Assim vai viver rupturas emocionais até aceitar largar esses a quem a sua Lua se agarrou. Isto é muito importante para o Saturno em Câncer. Muito importante. Ele tem como objetivo de maturidade perceber que é em si que ele tem que encontrar a segurança e que não tem que culpabilizar os outros ou achar que os outros não o veem ou não estão com ele ou não o amam o suficiente. Ele tem que perceber que é em si que ele tem que ir buscar a fonte de equilíbrio para um dia ser ele a proteger ou amar ou paternalizar ou maternalizar os outros no sentido de os envolver num ambiente de conforto e de proteção emocional. Portanto, é um Saturno, como sempre dizer que ele era difícil, mas é muito fascinante o Saturno em Câncer. E se as pessoas tiverem o Saturno em Câncer e analisarem a sua vida, vão ver que as coisas se passam assim. Elas têm medo, elas defendem-se, depois agarram-se demais. Elas têm medo porque sabem que no dia em que se agarrar, agarram-se demais e depois a vida tira aquela bengala, ou aquele encosto, ou aquela pessoa, ou aquela lenha para aquela fogueira. E então o Saturno vai-se novamente encontrar sozinho. Digamos, sozinho frente à sua imaturidade. E há um momento em que ele percebe que tem que crescer, tem que parar de se agarrar, querer arranjar uma mãezinha em todas as pessoas, ou um paizinho, ou um colo. Não pode. E aí é que ele ganha maturidade. E aí ele vai ser o pai para os outros, ou a mãe para os outros, ou o colo para os outros. Mas um colo que já não vai cobrar, que já não vai querer segurança para si, porque ele fez o processo até ao fim. Esta é a viagem, digamos, do Saturno em Câncer. Então agora vamos a Saturno em Leão. Saturno em Leão, com Saturno em Leão, há uma insegurança na afirmação da identidade, porque Leão é o eu, não é? É a expansão, é a irradiação do eu. Assim, como compensação, procura atingir posições de poder e liderança. A necessidade de autoproteger o seu ego pode resultar, se estiver dissonante, em teimosia e rigidez, atitudes prepotentes e dogmáticas. Portanto, ele é inseguro, ele não sabe quem é, ele é inseguro porque no passado ele afirmou-se demais e aquilo correu mal, portanto, ele tem medo de expandir demasiado aquele ego, mas ele traz memória de um poder que ele exerceu ou viveu no passado. E ele quer, de algum modo, voltar lá. E voltar lá sem pagar o preço, neste caso, que é a experiência do Sol deste Saturno. Porque se o Saturno está em Leão, o Sol rege o Leão, o Sol está num signo qualquer daquele tema. Pode estar em Virgem, pode estar em Peixe, pode estar num sítio qualquer. Aquele Sol tem que ganhar experiência. E é a experiência daquele Sol, no signo onde está, que vai poder dar segurança àquele Saturno em Leão. Portanto, não é a memória da energia leonina, se eu tiver poder eu estou seguro, que lhe vai dar segurança, mas sim a descoberta da sua verdadeira identidade. Imaginem que Leão é um signo de poder e de afirmação, mas que a pessoa tem Saturno em Câncer, ou tem Sol em Câncer, que é um Sol doce, lunarizado, sei lá, paterno, sensível, ligado à família, à casa.
é um leão muito especial. Aquele Saturno tem que perceber que ele, desta vida é um leão muito especial, já não é aquele leão prepotente do passado. E o Saturno vai ter que aprender isso. Vai ter que fazer a experiência da afirmação de identidade até encontrar a sua verdadeira identidade. Neste caso é o Sol do tema onde ele se encontra. Portanto, pode ser rígido, teimoso, ter atitudes prepotentes e dogmáticas. Este Saturno procura importância, reconhecimento e autoridade social. Ele traz essa memória. Com este Saturno, os pais são geralmente severos, rigorosos e disciplinados com os filhos. Saturno em Leão vem aprender a lidar com o amor, com as crianças, com o romance, com a sua autoexpressão criativa. Portanto, o que é que ele bloqueia? Não se esqueçam que o Leão corresponde à casa 5, que é a casa da criatividade. É a casa da autoexpressão de mim próprio como ser único e individualizado. Portanto, o Saturno vai bloquear a expressão da individualidade. Ele tem medo de ser diferente, tem medo de assumir a sua autonomia como ser individualizado. É fundamentalmente isso o medo do Saturno em Leão. Lá está, porque assumiu no passado e não assumiu da maneira certa. Agora, ele tem que vir aprender outra vez a soltar-se, a ser criativo, a não ter medo de se mostrar aos outros, a não ter medo de exprimir quem ele é, como ele é. Portanto, tudo isso é ao mesmo tempo fazer as pazes com o coração, não é? Tudo isso ser mais emocional, ser mais caloroso, ser mais amoroso, ser mais... perder o medo de viver, por outras palavras. Porque se o Sol é a vida, Saturno em Leão tem medo de viver. Portanto, ele tem que perder o medo de viver e abrir o coração à vida. Fundamentalmente, é essa a experiência de um Saturno em Leão. Dissonante, Saturno em Leão vai atrair desilusões de amor, desilusões com os filhos, perdas por especulações financeiras. Portanto, tudo o que seja expandir, se ele tiver dissonante, ele vai atrair exatamente o contrário. Mas, fundamentalmente, o importante é perder o medo de se exprimir inteiramente a si próprio. Vamos agora a Saturno em Virgem. Com Saturno em Virgem, o medo está na incompetência. Assim, incompetência, ou seja, fazer as coisas mal feitas, porque o Virgem tem a preocupação de ser rigoroso e de fazer tudo o melhor possível. Portanto, assim ele exacerba os defeitos e as qualidades deste signo. É prático, exigente, trabalhador, perfeccionista, preciso, eficiente. Portanto, como ele tem medo de não ser nada disto, ele exagera a ser isto tudo. É burocrático, meticuloso em regras e regulamentos. Portanto, é um Saturno um bocadinho pesado. Ele está ali, agarra-se às regras, porquê? Porque há uma insegurança por trás daquilo que ele faz. Privilegia a matéria, tem uma hierarquia errada de valores. Tende a sobrecarregar os outros, ou seja, ele vive de fora para dentro. Eu costumo dizer que os virgens, eles vêm pôr o mundo em ordem, mas eles querem perfeição no mundo da matéria. E obviamente que não há perfeição. Como dizia um amigo meu budista, a perfeição sobre a Terra é uma dada forma de imperfeição. Porque há sempre uma imperfeição porque há dualidade, porque há tensão de opostos, porque há um dentro e um fora, porque há coisas que são e que podiam ser de outra maneira, porque há karma. Portanto, nunca há perfeição. Há caminhar para uma maior perfeição, isso sim, para uma dada forma de imperfeição mais perfeita, se assim se pode dizer. Agora, o Virgem quer perfeição, porquê? Porque se as coisas estiverem perfeitas, ele sente-se seguro. Ora, o que ele tem que perceber é que não é da segurança exterior que ele tem que esperar segurança, mas sim de uma realidade interior que ele não dimensiona, porque ele valoriza o que se passa fora. Valoriza o trabalho, valoriza o emprego, valoriza a importância das coisinhas arrumadas, das coisas compradas. No fundo, ele é muito materialista. Claro que pode não ser, não estou a dizer que todos os virgens são, mas no caso de um Saturno em Virgem, exacerba esse lado, digamos, pragmático e demasiado prático e eficiente da Virgem.
Portanto, o lado boémio, o lado sonhador, o lado quem sonda o desconhecido, não é para este Saturno, obviamente. Agora, ele tem que vir aprender o quê? Tem que vir aprender a relacionar-se com a Lua, com a sua alma. Porque ele, ao ser assim, ele está conectado com Mercúrio, que é a mente inferior, e está desconectado com o sentir da alma. Portanto, ele pensa, mas não sente, não liga o sentir ao pensar. Portanto, ele tem que vir unir o sentir ao pensar. Ele tem que vir perceber que antes de criticar, ou de julgar, ou de querer fazer melhor, tem que sentir e perceber porque é que eu estou inseguro. Porque é que eu preciso tanto que isto esteja perfeito. Por trás daquilo há uma alma que se sente. E ele tem que vir autoanalisar-se, ele tem que vir ganhar psiquismo. É uma coisa que ele não tem. Ele e os planetas da Virgem são muito pouco psíquicos, são muito pragmáticos. Então, falta-lhes água, obviamente, é um signo de terra, não é? Portanto, tende a sobrecarregar os outros e a si mesmo com excesso de trabalho, ignorando assuntos mais importantes. Eu costumo dizer que é o caso daquela ditado oriental que diz que as pessoas, o dedo aponta à Lua e as pessoas veem o dedo e não veem a Lua. Ou seja, veem o que está em primeiro plano e a Lua lá ao fundo não veem porque o dedo está para a Lua. É um pouco o que acontece com a energia de Virgem. Eles veem o dedo e esquecem-se que há uma Lua lá ao fundo. Há uma Lua que neste caso chama por eles. A Lua é o regente esotérico de Virgem e Lua é o nosso vazio interior, mas é também a nossa receptividade. A receptividade do nosso sentir, da nossa alma. Portanto, um Saturno em Virgem, ele vem religar-se à alma. Ele vem um dia aprender a ser lunar, a ser receptivo. Como é que se pode dizer isto por outras palavras? Ele vem aprender a fazer as pazes com a encarnação. Porque, no fundo, se eu exijo perfeição do mundo, quer dizer que eu não aceito este mundo como ele é. E enquanto eu não aceito este mundo como ele é, eu não me aceito a mim como eu sou, porque eu estou cá neste mundo e sou deste mundo. Se eu não me aceito como eu sou, como é que eu posso aceitar os outros? E aí o coração bloqueia. Portanto, todo um trabalho anímico a ser feito com este signo e com este Saturno neste signo. Vamos então agora ao Saturno em Balança. Ainda tinha aqui este, desculpem lá, eu vou ler, estava aí, mas eu não li. Dissonante pode trazer problemas de saúde por somatização, portanto, o Saturno em Virgem. Treinam a sua paciência e precisão em experiências científicas e em análise de resultados. Este Saturno vem aprender a adquirir sentido de humor, melhor é pôr isto para trás, não sei se consigo. Este Saturno vem aprender a adquirir sentido de humor, que é uma coisa que ele não tem, a abrir o coração à vida, a absolver sem criticar, a religar-se à receptividade da alma, a vibrar na segurança do amor. Isto é tudo muito importante. Digamos que não é só esse Saturno, somos todos nós, não é? Mas nesta etapa deste Saturno é óbvio. Portanto, vou repetir esta frase que me parece muito bonita. Este Saturno vem aprender a adquirir sentido de humor, a abrir o coração à vida, a absolver em vez de criticar, a religar-se à receptividade da alma, a vibrar na segurança do amor. Então vamos agora ao Saturno em Balança. A insegurança de Saturno em Balança vem das relações não harmoniosas com os outros. Este Saturno já traz a percepção que qualquer comportamento estável exige corretas relações humanas. Não se esqueçam que a balança é quando nós passamos a linha do horizonte, portanto a experiência individual solitária acaba, no fim da Virgem, até à Virgem sou eu sozinha frente ao mundo, a partir da balança sou eu e o outro. Qual outro? Qualquer outro que a vida me ponha na frente, que é meu igual e meu irmão e meu diferente e digamos, o ser com que eu tenho que me referenciar em termos de espelho. A balança vem aprender a religar-se, a dar e a receber, vem aprender a trocar. E então, o Saturno em balança, ele tem essa necessidade de estruturar
essa energia, não é? É alguém que já sabe que sozinho, já fez a experiência negativa de que sozinho não consegue. Então, mas ele também não sabe muito bem ainda como lidar com os outros. Digamos que ele já lida no plano mental, mas também tem dificuldade porque ele é desconfiado, ele tem medo de amar, um Saturno em Balança tem medo de amar, quando na realidade ele sabe que só o amor lhe pode dar a segurança. Às vezes há paradoxos assim. Portanto, a insegurança de Saturno em Balança vem, já disse, das relações não harmoniosas com os outros. Este Saturno já traz a percepção que qualquer comportamento estável exige corretas relações humanas. Sabe, isto parece uma coisa óbvia, mas para 80% das pessoas deste mundo não é óbvio. Vocês olhem para aquela televisão, vejam as novelas e tudo o que se passa ali e vejam que as pessoas não sabem isto. Não sabem que a sua felicidade depende das corretas relações humanas. Não sabem. É o básico, o Cristo ensinou há 2000 anos, mas as pessoas ainda não perceberam. Portanto, este Saturno sabe no plano mental, mas ainda não vive no plano emocional. É isso que Saturno em Balança vem aprender. Ainda se defende dos outros, exige compromissos e regras de conduta justas, compromissos mútuos, disciplina e responsabilidade nos relacionamentos. Assim, pessoas com esta posição de Saturno com frequência são advogados ou juízes mediadores. Gere igualmente acordos e negócios, planeamentos de esforços conjuntos, contratos legais. Portanto, eles têm a preocupação da justiça, têm a preocupação do que é para um é para o outro. Eles vêm realmente aprender a dimensionar a importância do outro. Só que tudo isto ainda é, de algum modo, plano mental, enquanto eles tiverem medo de abrir o coração. É medianeiro na partilha do trabalho, na sua divisão cooperativa. Saturno em Balança pode indicar casamentos tardios ou com pessoas mais velhas. Obviamente, porque o tempo é que dá o espelho que a pessoa precisa, não é? Saturno, já agora devo dizer, Saturno na casa 7, que é a área da balança, quando se tem Saturno em 7 ou Saturno regente da 7, também pode dar casamentos tardios, ou seja, relações de maturidade, com pessoas mais velhas ou com pessoas que, no fundo, nós podemos partilhar a experiência do tempo. Se estiver dissonante, pode haver rigidez, atitudes exigentes, falta de intuição amorosa. Saturno em Balança vem aprender a amar. Portanto, é fundamentalmente a etapa da experiência do Saturno em termos de consciência venusiana, se quisermos dizer assim. Portanto, vamos agora a Saturno em Escorpião. Saturno em Escorpião afirma a sua força de repressão por permanente controle sobre os outros, o mundo, as circunstâncias. Portanto, é um Saturno altamente controlador. O seu desejo de poder vem de um medo profundo, medo antigo, vindo de uma remota e histórica experiência de perda. Eu pus aqui o histórico, entre parênteses, de propósito, acho engraçado, porque eu acho que um Saturno em Escorpião traz memória, muita memória de poder escorpiónico. E poder escorpiónico, normalmente, quando se tem muito poder no passado, deu autoridade em termos de história. Podem ser Saturnos que estiveram ligados à história, que estiveram ligados ao poder social. Mas também perceberam que aquilo correu mal. Portanto, eles agora defendem-se. Eles já não querem o poder direto, eles querem o poder dos bastidores. Para já, o escorpião quer sempre um pouco o poder dos bastidores. Ele não é frontal. Mas então, o Saturno duplica e triplica isso. Portanto, é um Saturno altamente defensivo, altamente fechado, faz jogos de poder secretivos, vive na sombra, tem prazer em viver na sombra, em combinar coisas atrás das circunstâncias e das situações, puxar os cordelinhos invisíveis das coisas aparentes, por aí fora. É o género de trabalho do Saturno em Escorpião. Digamos que não é muito direto ainda.
para não dizer nada direto. Portanto, o medo antigo vem de uma remota histórica experiência de perda. A sua ambição focalizada, a sua sede de autoridade, vem dessa obscura memória de poder perdido. Isto devo dizer que são coisas, esta que eu não vi em livro nenhum de astrologia, mas eu sei que é assim, eu conheço bem o signo de Escorpião. De resto, se vocês quiserem saber mais deste Saturno ou dos outros planetas em Escorpião, eu lembro-me que escrevi um livro só sobre o Escorpião, em que tudo isto vem muito mais desenvolvido. Mas, na realidade, eu acredito que este Saturno traz memória de poder escorpiónico perdido. Portanto, ele quer recuperar o poder, ou seja, um poder que não aceitou a morte. Ele conhece o lado poderoso de um escorpião, o poderoso e ao mesmo tempo iludido, que é o escorpião que acredita no seu poder e também passou pela consequência da negatividade dessa ilusão. Mas ele ainda não sabe o milagre da regeneração, ou seja, ele ainda não sabe a dimensão oculta de Escorpião, que é o poder renascer das cinzas, que é o poder renascer com uma alma nova, que é o poder que leva a aceitar morrer, abrir mão desse velho ego iludido com o poder e perceber que há uma ordem maior e que o poder não nos pertence. É a tal passagem da porta oculta de Escorpião para Sagitário, para a luz do Sagitário. O tal túnel que é preciso atravessar em Escorpião. E o Saturno não sabe isso ainda. Ele vem para atravessar esse túnel. Ele vem perceber que há uma luz no fundo do túnel. Ele vem perceber que há uma verdade para lá das trevas. Ele vem perceber que há um poder que não nos pertence. Tudo isso é a experiência de Saturno em Escorpião. Digamos que ele vem mesmo viver a experiência do Escorpião, para ganhar a maturidade da águia. O Escorpião é identificado com dois animais. A serpente que rasteja, que é o escorpião prisioneiro do instinto, e a águia que para nas alturas, que já está longe da terra, a ver de cima a experiência da terra. Portanto, ele vem passar do escorpião à águia, da serpente à águia. É duro como experiência, mas é muito fascinante ao mesmo tempo. E se ele se conhecer e perceber o seu projeto, obviamente que, se calhar, falo de uma forma mais lúcida. Não é? Dá aqui mais uma do escorpião. Poder que cautelosamente, à boa maneira saturnina, procura novamente conquistar. Numa atitude prudente, perseverante, determinada. É o modo como o seu medo atua. Quer dizer, o medo do Saturno atua sempre assim. Ele é prudente, perseverante e determinado. Ele vai devagarinho, ele não estrilha, ele vai concentrado num objetivo até lá chegar. Este Saturno é altamente secretivo, eu já tinha dito, não permite que o seu sentir seja partilhado. Luta nos bastidores para realizar as suas ambições, por meios mais ou menos honestos, consoante está ou não dissonante. Ainda vai aqui mais um bocadinho. Pode atrair intrigas e conspirações, não esquece ofensas passadas. Gera um comportamento em que nada é claro, direto ou transparente. Este Saturno é poderoso, intenso, inquietante, com tendência à manipulação. Conhece o lado negro do escorpião, são águas turvas por onde já navegou. Na vida presente vem aprender a outra dimensão deste signo, o seu poder de morte e de regeneração. Portanto, foi o que eu vos disse há bocadinho, não é? Portanto, ele vem aprender a última, eu diria, a última experiência do escorpião. A primeira é perder, a última é nascer da perda, se assim se pode dizer, renascer das cinzas, não é? Dessa morte. Vamos então agora ao Saturno em Sagitário. Saturno em Sagitário tem medo de se entregar profundamente à verdade. Defende-se do fogo da fé incondicional. Pode ser rígido e fanático pela adesão mental a uma doutrina, com códigos morais austeros e devoção inabalável, ou cético e defensivo. O que é que isto quer dizer? Este Saturno, ele já esteve ligado a uma fé profunda. Este Saturno já viveu a experiência do equívoco do fanatismo, do equívoco de estar ligado a uma fé que
provou não ser verdade. Por exemplo, pessoas que acreditaram na Igreja Católica na altura da Inquisição, muitas desiludiram-se terrivelmente da Igreja, por exemplo. E agora vem aqui uma vida que nem ouvir falar na Igreja, nem em paz, nem coisa nenhuma. Ora, isso é um Saturno que já vem cético, porque está traumatizado por uma fé equívoca. Mas depois há os outros que ainda não estão suficientemente traumatizados e que ainda se querem agarrar àquela fé que já prova que não é, àquela fé que não vem da alma, que não vem do coração, mas que vem dos dogmas, que vem da rigidez. Então eles não querem ainda largar. Esses vêm ter que largar. Vão ter que sair para perceber que essa fé não move montanhas, que essa fé não abre o coração, que essa fé é mental, estereotipada, é defensiva. A fé não tem que defender, a fé tem que expandir. Fé é Júpiter e Júpiter é fogo em expansão. Fé é vida em expansão. Se eu retraio e defendo e protejo, é o contrário da fé, é o medo. E onde há medo não há amor, e onde há medo não há fé. Porque fé é amor à verdade. É amor às leis que nos regem, é amor ao conhecimento dessas leis, é amor à ordem do universo, é amor ao projeto da criação, é amor à vida que nos fez nascer. É isso. Isso não é compatível com repressão. Então este Saturno, ele quer acreditar e reprime. Claro que está ali num espartilho, numa situação extremamente incómoda. Ele quer a verdade, ele já saiu do Escorpião, ele já sabe que não é pelo poder, ele já percebeu que não é nada disso, ele já sabe que é uma verdade, ele quer a verdade, mas não quer pagar o preço, que é abrir o coração à vida, que é perder o medo de se entregar. Então, mas ao mesmo tempo é isso que ele vem fazer, obviamente. Digamos que ele vem render-se a Júpiter. Portanto, cético ou defensivo, está aqui. Saturno em Sagitário defende-se para não voltar a acreditar, pois já traz a memória das consequências negativas de um anterior fanatismo. Intelectual, com profundidade, de concentração, pode ser uma autoridade em qualquer aspecto de educação superior, filosófica ou espiritual. Portanto, é uma pessoa que fala bem das coisas espirituais, sabe as tradições todas, ensina teologia, é capaz, o Saturno em Sagitário é capaz disso tudo, porque ele gosta da verdade, ele anda ali, na verdade, é a sua casa, é a sua morada, mas dar o salto à entrega da alma é outra conversa. Tem tendência a ser dogmático, a impor o seu sistema de crenças ou o que acha ser a verdade. Este Saturno vem aprender a render a mente à sabedoria da alma, pela abertura incondicional do coração à verdade. Claro que se ele estiver na casa nova, já há meio caminho andado, já é ótimo, porque ele já está, encontram-se muitas vezes Saturno em Sagitário na nova, porque ele já está na casa onde vem buscar nova informação para poder fazer este processo. Agora vamos ao Saturno em Capricórnio. A insegurança de Saturno em Capricórnio é não ser socialmente considerado. Daí o seu desejo de poder mundano, status e autoridade. Distante, reservado, frio, possui uma aura de dignidade e seriedade que o torna fiável aos outros, aparentando grande segurança. Portanto, ele é distante, ele é tranquilo, ele tem aquele controle todo do Capricórnio e, de facto, os outros consideram-no, digamos, uma pessoa segura. Quando, na realidade, ele tem um medo de não ser aceito e considerado socialmente, porque ele traz um medo social, de alguma coisa que socialmente correu mal. Ele sabe isso. Ele tem sempre as duas faces, que é trazer o medo do que correu mal e, ao mesmo tempo, vir aprender para correr bem. Isto é Saturno. Mas, obviamente, que a experiência é com a sociedade. É aí que ele tem que ganhar conhecimento e tem que transformar, digamos, o seu comportamento. Bons estrategas dividem-se entre favorecer as suas ambições
e proteger a sua segurança. Portanto, eles navegam entre querer poder social, mas ao mesmo tempo nada que os deixe escorregar, não vão eles outra vez espalhar-se como no passado. Como tudo o que é capricorniano, conhecem a sabedoria do tempo. São conservadores, jogam pelo seguro, apoiam-se numa estrutura tradicional de poder que já provou. Sabem que tudo tem o seu preço, têm tendência a controlar os processos sociais em curso. Digamos que isso é-lhes familiar, eles já estiveram dentro dessa estrutura social de poder. Com um Júpiter fraco, podem ser premeditados, determinados nos seus objetivos egocêntricos, ou seja, não terem valores à altura da sua necessidade de participação e de experiência social. Quando dissonante com o Júpiter fraco, se tiverem um Júpiter forte, o Júpiter vai-lhes dar a fé que eles precisam para assumirem a responsabilidade de transformar a sociedade, que é na realidade o que eles em última análise vêm fazer, ou deviam vir fazer. Portanto, quando dissonante, Saturno em Capricórnio, pode utilizar meios pouco escrupulosos para adquirir poder e assim atrair a inversão da sorte e cair na desgraça pública. O que é que eu quero dizer com isto? Que os mestres taoístas ensinam que as coisas, quando chegam ao limite, viram no seu contrário. Portanto, muita gente que quer atingir poder por meios pouco honestos, normalmente mais tarde ou mais cedo perde-o. Nesta ou nesta vida, é a lei do karma, não é? Há aquele poema do Camões, Perdigão perdeu a pena, não há mal que não venha. Não sei todo, mas é assim, perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha, não há mal que lhe não venha. Quis subir a uma alta torre, isto é Saturno em Capricórnio, mas achou-se desasado e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. Isto é Saturno dissonante em Capricórnio. Portanto, quer dizer, que atrai situações negativas do seu próprio karma, porque ele próprio não é honesto com a vida e com a sociedade. Não é honesto, ou seja, não é responsável pela vida e pela sociedade. Agora, atitudes dissonantes de Saturno resolvem-se assumindo a responsabilidade que ele sempre rejeitou. No Saturno dissonante com um planeta, ele vem primeiro viver a irresponsabilidade daquele planeta, mas com o tempo, e se ele for honesto, se ele tiver um bom Júpiter, com o tempo ele vai trabalhar-se para assumir a responsabilidade ali onde ele percebeu que não a tinha. Não se esqueçam que o Saturno tem ciclos de 7 em 7 anos e que de 7 em 7 anos nós temos que ver como é que vivemos no passado aqueles 7 anos e afinar uma agulha. Portanto, ele está sempre a procurar acertar novamente com a verdade daquilo que ele tem que aprender. Se houver um bom Júpiter. Por isso é que o Júpiter é muito importante para o Saturno. Eles vão de mão dada, mais ou menos. Portanto, o tempo revela a sua inconsistência e a sua irresponsabilidade, claro, se ele se portar mal. Saturno em Capricórnio deve bem integrar Júpiter no seu percurso, ou seja, para um dia, Júpiter que lhe traz a intuição da verdade, não é? Para um dia se responsabilizar e levar à sociedade do seu tempo o testemunho da fé e do amor. Portanto, ele vem para um dia intervir com a consciência de que é responsável por trazer luz ao mundo. Portanto, é a última resposta, ou deveria ser a última resposta do Saturno em Capricórnio. A sabedoria do tempo a devolver-lhe essa consciência. Vamos então a Saturno em Aquário. Saturno em Aquário defende-se para não saltar da mente inferior para a mente superior. Tem medo de novamente defender ideais condicionados pela mente inferior, em que o coração não está presente. Embora venha de uma vibração mental elevada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eu explico melhor, o planeta que rege o Aquário é Urano. Urano é a mente superior, é a intuição. Mas está lá o Saturno. Quer dizer que a pessoa enganou-se da sua intuição do passado. Acreditou que sabia, que via e por qualquer razão aquilo correu mal. Não via e se calhar não via porque exatamente via no plano mental, mas a mente não estava ligada ao coração. Porque o Aquário é um signo aéreo
Ele tem tendência a perceber tudo no plano mental, mas ele tem que vir harmonizar-se com a alma. Não é por acaso que agora o regente de peixes, que é o mundo do sentir, está em aquário, e o regente de aquário, que é o mundo do pensar, está em peixe. Urano está em peixe, Neptuno está em aquário. Isto é, nesta inversão destes dois planetas está, eu diria, todo o projeto de salvação e de evolução da humanidade. Porque não se pode mais pensar sem sentir e não se pode mais sentir sem pensar. Não se pode mais ter grandes ideais que não venham do coração. E não se pode mais ter um coração aberto que não esteja mentalmente estruturado. E isto é o paradoxo da nova era. Mas é ao mesmo tempo, eu diria, a grande referência, a nova referência da humanidade, que só agora, neste tempo da sua evolução, é possível. Nunca estivemos tão próximo de um salto qualitativo desta natureza. Portanto, isto de julgar que estamos atrasados, as massas ao nível coletivo estão de facto nas trevas, mas ao nível evolutivo da sociedade, sobretudo do Ocidente e da mente ocidental, não há atraso, no sentido que há possibilidade de fazermos processos de individuação. Senão não estávamos aqui todos, por exemplo, nesta sala, a perceber quem somos e a perceber que caminhamos para uma liberdade interior e para uma verdade maior. Isto é único na história da humanidade. Aqui há 50 anos não era possível. E há 100 anos ainda menos. E há 200 menos ainda e por aí fora. Portanto, nós temos o privilégio de viver de facto num tempo que nos traz a oportunidade de darmos um grande salto qualitativo. E esse grande salto qualitativo, o Saturno em Aquário, em princípio, vem dá-lo. Ou seja, ele traz memória de ter estado ligado a grupos universais, grupos que já pensaram, digamos, se calhar, de uma forma humanitária e humanista e maior, mas em que a vibração ainda era a mente. E a mente sem alma não se chama intuição. Pode-se chamar pessoas muito inteligentes, mas a intuição está para lá da muito inteligência mercuriana. A intuição é visão interna, é flash, é percepção, é síntese. E isso tem que se abrir a mente ao coração, senão não vem. Eu costumo dizer que o universo está cheio de ratoeiras, está cheio de obstáculos subtis. Eu quero ter intuição, eu estudo muito a astrologia para ter intuição, mas se eu não abrir a mente ao coração, se eu não pensar com a alma e com o sentir da alma, a intuição não tem como baixar, porque ela pertence ao primeiro plano da alma, como ensina a ciência esotérica. Isto é importante vocês perceberem isso também. Portanto, este Saturno em Aquário tem capacidade de concentração impessoal e científica. É mentalmente defensivo, ou seja, é uma mente já muito evoluída, aparentemente discreto, mas na realidade ambicioso. Saturno em Aquário traz capacidade de visualizar formas e estruturas geométricas. Tem facilidade para a matemática, procura projetos grupais, envolve-se em organizações fraternas, bem estruturadas, como a maçonaria, por exemplo. Portanto, ele procura grupos já, porque ele já traz memória de ter estado ligado a grupos e a ideais grupais. Já tem uma visão abrangente, mas não criativa. Isto é muito importante. Abrangente porque ele já vê em grande. Digamos que o Urano já está ligado ao Mercúrio, mas quem domina é o Mercúrio. O Urano está ao serviço do Mercúrio, da mente inferior. E o salto tem que ser a inversão. Tem que ser o Mercúrio é que tem que servir o Urano. A mente inferior tem que se render e silenciar perante a intuição. E aí não controla, obviamente. E se não controla, ela tem que perder o medo que a faz controlar. Porque enquanto eu tiver medo, a minha mente quer controlar para eu me sentir seguro. Eu estou ali prisioneiro, vidas e vidas, deste equívoco. Eu controlo para me sentir seguro e quanto mais controlo, menos percebo. Porque a visão vem quando eu me entrego. E não quando eu controlo. É incrível. E perceber a ordem do universo é fascinante também, porque como isto corresponde a leis eternas, é sempre verdade e bate sempre certo. E quando a gente percebe, é óbvio. Então, já tem uma visão abrangente, mas não criativa. Porque a criatividade só vem da intuição. A criatividade vem daquilo que eu acrescento
ao mundo à minha maneira. Dissonante pode dar frieza e insensibilidade emocional nas relações pessoais, sem demonstrar sentimentos. Corre o perigo de cair no orgulho ou na arrogância intelectual, que é de resto um dos perigos do aquário. Não é? Eu vejo tudo mais longe que os outros, eu tenho uma visão fantástica e estou sozinho, porque não dá o passo do coração para partilhar isso com os outros. Saturno em aquário vem aprender a entregar a mente inferior à mente divina. Vem render-se à intuição, à sabedoria da alma, a unir a mente ao coração. E agora, para acabar, vamos a Saturno em Peixe, que é o último Saturno do zodíaco. Saturno em Peixes tem medo de sentir a totalidade. A sua defesa é reter sentimentos, pois vem aprisionado a nós emocionais. Memórias de anteriores experiências, às quais ainda não soube dar significado. Portanto, ele vem, assim como o Saturno em Câncer, vem com uma ferida de perda por desligação, o Saturno em Peixes vem com uma ferida de desilusão. Ele iludiu-se, ele acreditou em dimensões, se calhar, espirituais que não lhe deram resposta, porque não vinham ainda da alma, e agora ele travou, ele está a tentar perceber de que lado está a alma, em última análise. Assim, este Saturno vem de estruturar e estruturar as memórias das suas próprias células, limpá-las dos medos que as aprisionam, falta aqui um M, ao passado. Portanto, eu aqui lembro que as nossas células de água, elas trazem toda a memória do sentir e trazem a memória de tudo aquilo que nós sentimos e não entendemos. É o que eu chamo de células de sombra, é o que a psicologia chama o inconsciente. Portanto, as células vêm pesadas de memórias dolorosas, medos, raivas, culpas, sentimentos de injustiça, sei lá. E tudo isso é redutor da abertura à vida e da abertura ao coração. Então este Saturno, ele vem separar as águas, ele vem descodificar os sentimentos, porque os peixes são parabólicos. Eles sentem a 360 graus, eles sentem as águas da terra, sentem as águas do céu e confundem-nas. Isso aqui é um caos muitas vezes. Eles chamam, por exemplo, a Idade Média, foi quando os peixes tiveram o seu mais alto grau de perversão e de ilusão. As pessoas julgavam em nome do Cristo, que é uma doutrina de amor e de abertura de coração e de fraternidade, viviam o cristianismo matando os infiéis. Isto é a pura aberração pisciana, é a pura caos mental e emocional, confundir Neptuno com Plutão, confundir amor com destruição, confundir abertura de coração que dá absolvição com guerra, com cruzada, com morte. Foi terrível a Idade Média. São terríveis as guerras humanas, porque elas vão contra a ordem, vão contra exatamente a compreensão do sentir da alma. Então, este Saturno vem aprender a descodificar todos esses equívocos. Ele vem aprender a perceber de que lado está o sentir, de que lado estão os sentimentos certos, de que lado estão os sentimentos errados. Saturno em Peixe vem harmonizar a dualidade, separar as águas da terra das águas do céu, o instinto do espírito, os impulsos de guerra dos sentimentos de paz. Ele vem perceber que não são a mesma coisa. Uma coisa é estar em paz, outra coisa é estar em guerra, e não vamos confundir. E não vamos dizer que estamos ao serviço de Nosso Senhor a espetar a espada no inimigo que está ali. Portanto, quando ele percebe isto, o Saturno em Peixe tem uma grande sabedoria, obviamente. Não é? Portanto, ele é o último Saturno do zodíaco. Então, tudo se conhece primeiro pelo seu oposto de sombra, ou seja, pela sua ausência. Assim, pelo sentimento de não ser, o ser revela-se. O que é que isto quer dizer?
que o Saturno em Peixe tem que viver todas as águas, tem que perceber o que é não ter paz, para depois perceber o que é a paz, obviamente. Saturno em Peixe vem confrontar-se com essa dualidade para a poder harmonizar. Portanto, a sua área de experiência são os sentimentos. Quando imaturo e dissonante, este Saturno pode cair na pena de si próprio, na ansiedade, na neurose, na solidão. É o peixe caótico, é o peixe que não vê luz, é o peixe que não vê a verdade, que é hipersensível e depois não sabe sair deste caos. Se experiente e adulto, Saturno em Peixe é o mestre. Esse a quem o tempo ensinou paz interior, compaixão, humildade, sabedoria emocional. Quem desce ao não ser da sua alma, eu gosto muito desta frase, acorda por polaridade memórias de Deus. E isto é, de facto, a experiência que todos nós, mais tarde ou mais cedo, teremos que fazer. Obrigada.